Olá, caríssimos do Direito Penal 4, tudo bem com vocês? Vamos para mais um artigo? Hoje nós vamos analisar o artigo 242 do Código Penal, que é o crime intitulado parto suposto, supressão ou alteração de direito inerente ao estado civil de recém-nascido. Vamos para a leitura do artigo, para termos uma visão geral, ampla, do que consiste a conduta do artigo 242. Vamos lá? Dar parto alheio como próprio, registrar como seu filho de outrem, ocultar recém-nascido ou substituí-lo, suprimindo ou alterando direito inerente ao estado civil. Pena, reclusão de 2 a 6 anos. Mas o artigo consta com um parágrafo único. Vamos lá? Se o crime é praticado por motivo de reconhecida nobreza, pena, detenção de 1 a 2 anos, podendo o juiz deixar de aplicar a pena. Então, caríssimos, primeira pergunta. Qual seria a objetividade jurídica, qual que é o objeto jurídico do artigo 242? Então, nós temos lá o estado de filiação, a instituição familiar e a regularidade do registro civil. O objeto material é, então, ou o registro ou o recém-nascido, dependendo da conduta que foi praticada pelo sujeito ativo. Nós temos várias ações nucleares, temos ações nucleares distintas, porque vocês puderam verificar da redação do caput do artigo que nós temos várias condutas presentes no artigo 242. Então, a primeira ação nuclear é dar, no caso, parto alheio como próprio. Então, a mulher aqui, que é sujeito ativo, ela vai atribuir a si própria a maternidade de um filho alheio, de um filho que não é seu. Ó, aqui não é necessário o registro civil, né? Porque a questão ligada ao registro civil está em conduta subsequente, né? Presente no caput do artigo. Então, aqui, normalmente, a conduta do sujeito ativo, da mulher, é acompanhada de uma simulação de gravidez. Ela finge que está grávida, certo? Porque só assim ela vai conseguir atribuir a si própria um parto que foi realizada por outra pessoa. Aí nós temos também ação nuclear registrar. No caso, é registrar como seu filho que é de outra mulher, filho que é de outra pessoa. Então, vai fazer ou o registro, né, de um nascimento inexistente. Ela vai fazer um registro civil de nascimento inexistente, prejudicando, assim, a própria identidade da criança e, possivelmente, também direitos inerentes a outros herdeiros. Quando se fala em registrar filho seu como seu filho de outrem, nós estamos falando de uma conduta que é nomeada pela doutrina, pela jurisprudência, como adoção à brasileira. Mas ainda temos outra conduta, que é ocultar. Ocultar aquele que acabou de nascer com o intuito de suprimir ou alterar direito inerente ao seu estado civil. Então, na modalidade ocultar, a pessoa vai esconder o recém-nascido com o intuito de suprimir desse recém-nascido direito inerente ao seu próprio estado civil. Neste tipo penal, não se inclui os natimortos, aqueles que nasceram mortos, né? Embora pareça uma contradição, né? Nascer morto, mas aqui não se inclui o natimorto, porque o natimorto, ele não tem estado civil, certo? Temos uma outra conduta, que é a conduta de substituir o recém-nascido. Substituir, suprimindo assim direitos inerentes ao seu estado civil. Teve até uma novela, não teve? Em que mãe e filha foram ter filhos no mesmo momento, e o filho da filha, nossa, ficou complicado isso, o filho da filha nasceu morto, e a avó, que também tinha tido filho, substituiu o seu filho que estava vivo
pelo neto que estava morto, certo? Artigo 242 na cabeça, certo? E que também não se exige a inscrição do recém-nascido no registro civil. Sujeito ativo, a gente tem que pensar o seguinte: naquele parto suposto, né, que a pessoa atribui para si a filiação de uma criança que não nasceu dela mesma, ou seja, em que ele dá o parto alheio como próprio, nós temos um crime próprio, ou também chamado de crime especial, porque só a mulher poderá praticá-lo. Aqui é admitida coautoria, admitida participação, ou seja, admite-se, em suma, concurso de agentes nos termos do artigo 29 do Código Penal. E aqui, como coautor ou partícipe, pode surgir, inclusive, a mãe biológica deste recém-nascido. Nas demais condutas, o crime é comum. Por quê? Porque não exige nenhuma qualidade especial do sujeito ativo. Sujeito passivo, primeiro, é o Estado, mas a pessoa que foi prejudicada pela conduta do agente também surge como sujeito passivo. E a questão do elemento subjetivo, gente, em todas as condutas, o elemento subjetivo se traduz no dolo, certo? Então, são condutas essencialmente dolosas. Mas nas duas primeiras condutas, o agente pratica, né, aquilo que está descrito no tipo penal a título de dolo, mas ele não tem nenhuma finalidade específica. Já nas duas últimas condutas, vamos reforçar, elas são dolosas, mas o agente ele tem uma finalidade específica, que é a intenção de suprimir ou alterar direito inerente ao Estado civil. Não existe previsão de forma culposa do artigo 242. Então, só dolo, certo? Essa conduta só pode ser praticada a título de dolo. Quanto à consumação, nós vamos ter algumas diferenças aqui também. No crime de parto suposto, certo? Quando a pessoa atribui para si a filiação de uma criança que nasceu de uma outra mulher, então o crime se consuma com a suposição de parto, certo? Então, vamos ter com a suposição de parto, quando a pessoa, mesmo que tenha tido uma gravidez real, troca a criança, né, troca essa criança que nasceu morta por uma outra, certo? Então aqui, queridos, olhem ali no material de vocês. Não basta mera simulação de gravidez ou a falsa atribuição de maternidade no tocante a uma criança, ok? Então, continuando aqui. Na segunda conduta típica, nós temos que a consumação se dá com a inscrição dessa criança no registro civil, como se a criança fosse sua. Nas duas últimas hipóteses, a consumação ocorre com a prática de ato que efetivamente implique na supressão ou alteração do estado civil do recém-nascido, né, também chamado de neonato. E continuando, então, queridos, a gente tem que fazer uma observação que na modalidade ocultar, o crime é permanente. Lembra de crime permanente? Aquele cuja consumação se prolonga no tempo. Tentativa, é possível? Sim. Em todas as condutas previstas ali no caput do artigo, é possível a tentativa. Trata-se de delito plurissubsistente. Delitos plurissubsistentes, eles admitem tentativa. Como ação penal, nós temos que ela é pública incondicionada. Então, a titularidade é do Ministério Público. No parágrafo único do artigo 242, nós temos uma figura privilegiada. A pena é bem menor. E pelo fato da pena ser bem menor, trata-se de um crime de menor potencialidade ofensiva e, portanto, de competência dos juizados especiais criminais. Então vamos ver a redação, novamente a redação do parágrafo único. É dito o seguinte: se o crime é praticado por motivo de
reconhecida nobreza. Pena, detenção de 1 a 2 anos, mas olha que bacana a parte final. O juiz pode deixar de aplicar a pena. Aí neste momento você pode estar pensando, e a questão da prescrição, né? O início da contagem do prazo prescricional relativo a este delito. Aí nós vamos ter que nos socorrer do artigo 111 do Código Penal, inciso 4, que fala que a prescrição começa a correr a partir da data em que o fato se tornou conhecido. Então, caríssimos, eram essas nossas palavras acerca do artigo 242. Então, assistam o vídeo, leiam nosso material, deixem o Código Penal do lado, vão, ao mesmo tempo que assistem o vídeo, vão dando uma olhada no Código Penal, no mesmo tempo que estiverem lendo o nosso material, deixem o Código Penal do lado, vão acompanhando cada palavra que está presente dentro do tipo penal inscrito no artigo 242. Certinho? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.